Olá pessoal, boa tarde, né? Eu sou a Ana. Para quem não me conhece ainda, eu tenho um grupo lá no Facebook. Esse grupo ele já existe há quase 6 anos. Nós vamos fazer 6 anos agora em novembro do ano de 2021. É um grupo que só tem mulheres, então é um grupo fechado, restrito para mulheres. Nesse grupo nós contamos fatos, né, e golpes virtuais praticados por esses homens que ficam na internet aí 24 horas caçando mulher. O vídeo de hoje é um vídeo que aconteceu no ano de 2017. A história de hoje aconteceu no ano de 2017. É uma história verídica. Inclusive, essa história ela repercutiu bastante nas mídias, porque aconteceu com uma garota polonesa no Egito, né? Isso foi no ano de 2017. E as mídias convencionais, elas bateram bastante nessa tecla devido ao final dessa história, né? Então eu vou tentar contar aqui para vocês e vocês vão entender. Em 2017, uma menina polonesa comprou 2 passagens para ela e o namorado fazer um tour pelo Egito. Só que o namorado teve um problema com o passaporte, então o mesmo não pôde ir ao passeio. No caso, o namorado chamava-se Marcos. A Magdalena e o Marcos, eles já estavam namorando há algum tempo. E eles fariam aniversário de namoro. E pelo que as mídias contam, porque eu andei pesquisando sobre o caso, Magdalena e Marcos, eles estavam bastante apaixonados. E Magdalena começou a pesquisar locais paradisíacos para poder fazer essa viagem com o Marcos, porque ela queria dar esse presente para o Marcos. Quem comprou as passagens, fez todos os trâmites, pagou hotel, tudo, foi a Magdalena, né? Então vamos lá. Então, como ele não pôde ir para o Egito, ela foi sozinha. Magdalena foi sozinha e ao chegar no Egito foi ao encontro do seu guia, um egípcio de nome Mahmoud. Logo que chegou, Magdalena manteve contato com a família e também com o namorado. Mas Marcos prestou atenção que Magdalena estava totalmente alterada nas videochamadas e nos contatos que ela havia fazendo com ele logo após Magdalena chegar no Egito, né? Então, Magdalena saiu lá da Polônia, tranquila, de boas, pegou o voo, foi pro Egito. Automaticamente, quando Magdalena chegou no Egito, que foi manter o primeiro contato com o namorado e com a família, o namorado já sentiu a Magdalena estranha. Ela estava como se tivesse tomado entorpecente e não falava coisa com coisa. E esse estado da Magdalena se deu depois que ela manteve esse contato com esse guia, o Mahmoud, né? Então vamos lá. O namorado achou aquilo super estranho. Achou que ela poderia ter tomado remédios ou algo do tipo. Magdalena terminou a ligação e começou a fazer um escândalo no hotel. Ela gritava palavras aleatórias, falava que estava sendo perseguida e surtou. A Magdalena começou a surtar dentro do hotel. Ligava para a família e estava descontrolada e fazendo escândalo. Nesse dia, após todo esse surto, Magdalena foi encontrada desacordada no saguão do hotel, deitada em estado fetal, apenas com roupão, como quem tivesse sido dopada, né? Ela fez essa confusão toda e já estava enchendo, né, o saco lá dos hóspedes do hotel e tal. E depois Magdalena sumiu e logo após os funcionários acharam a Magdalena deitada no saguão do hotel, deitada em posição fetal, apenas de roupão. Magdalena alegava para o namorado que se sentia vigiada, falava coisas desconexas e a família então teve a ideia de alguém ir buscar a moça, porque Marcos, o então namorado, não tinha o passaporte, né? Então tá. Magdalena, devido ao surto psicótico que deu, foi levada para um hospital, né? E nessa ida de Magdalena para o hospital, as pessoas acharam que ela tinha feito o uso de substâncias tóxicas devido ao estado, né, emocional dela. Ela estava em transe, ela estava com um estado emocional abalado e achavam que ela tinha tomado entorpecentes, né?
Mahmoud levou ela para o hospital, foi medicada, voltou para casa, né? Voltou pro hotel. Só que chegando no hotel, o pessoal que trabalha no hotel não queriam aceitar a Magdalena, né? Não queria aceitá-la. E o então Mahmoud decidiu levar a Magdalena para procurar, para hospedar ela. Isso, o Mahmoud sempre estava com Magdalena. Então, quando chegou no hotel, depois que ela foi pro hospital, foi medicada, ela voltou pro hotel pra tentar, né, descansar. E como essa pessoa, tinha uma pessoa da família, pelo que eu pesquisei, era um amigo do namorado, já vinha pegar a Magdalena, né, já ia pro Egito buscar a Magdalena. Mahmoud, como sempre, tava com ela, porque Mahmoud era o guia. O Mahmoud, ele voltou, foi pro hospital, voltou pro hotel. Só que chegando no hotel, não aceitaram a Magdalena no hotel. Então, o Mahmoud pegou a Magdalena e foi procurar outros hotéis. Só que funcionários do hotel já tinham repassado toda a história, a gata ali. Já tinham repassado toda a história, né? Para os outros hotéis, e os outros hotéis não aceitaram a presença da Magdalena devido ao seu estado, né, do estado que ela estava. Ela gritava, fazia escândalos e ninguém não sabiam as causas. Mahmoud então levou ela para esses hotéis, ninguém aceitou. Então Mahmoud voltou com Magdalena, né, para esse hotel. Então o hotel aceitou, porque Mahmoud alegou que a Magdalena iria ficar só mais uma noite, né? E que no outro dia ela iria embora, porque a pessoa iria vir buscar a Magdalena e ela já estava de passagem comprada para voltar para a Polônia. Tá, tudo bem. Magdalena dormiu e no outro dia, tudo bem, Mahmoud pegou a Magdalena e foi pro aeroporto com ela. Só que chegando no aeroporto, Magdalena fez um escândalo. Ela simplesmente começou a gritar, fazer escândalo. Ela simplesmente surtou dentro do aeroporto. Então a empresa, né? A empresa não decidiu, disse que não iria levar a Magdalena para a Polônia, porque ela poderia pôr em risco tanto a vida dela como a vida das pessoas a bordo do avião, né? Ela poderia causar um surto, alguma coisa do tipo, e a empresa decidiu não levar a Magdalena para a Polônia. Ela ficou lá. Só que como ela surtou legal, Mahmoud decidiu dessa vez então levar a Magdalena para o hospital, porque ela estava descontrolada. Só que ninguém sabia o que é que essa garota tinha. Lá nem o tal Mahmoud alegava que não sabia, nem a família, ninguém. Ela simplesmente surtava. Tá, até aí tudo bem. Mahmoud pegou Magdalena, levou pro hospital, né? Chegando no hospital, o que eu andei pesquisando foi que como ela estava muito alterada, eles aplicaram um sedativo na Magdalena, aplicaram sedativos nela, né? E devido a esses sedativos, ela dormiu. Tá? Ela dormiu, relaxou, e algumas horas depois, Magdalena acordou, né? Acordou nesse hospital lá no Egito, não pegou avião, a empresa não aceitou devido ao estado dela. Ela não pegou avião, ela surtou, o Mahmoud levou a Magdalena pro hospital. Chegando no hospital, a Magdalena foi medicada, no caso, sedada. Como ela foi sedada, ela acordou depois de algumas horas, tranquila. Quer dizer, ela alegava estar tranquila, né? Só que quando ela acordou, ela viu uma enfermeira. E ela pediu à enfermeira, disse que estava apertada, que queria fazer xixi. E o que aconteceu? Quando a enfermeira liberou a Magdalena, né, para ela ir ao banheiro, ela simplesmente correu e se jogou, né? Magdalena se jogou, sim. Ela simplesmente se jogou e a enfermeira não pôde fazer nada, né? E quando ela se jogou, ela estava no segundo andar. Então, ela automaticamente caiu em um lugar que era um concreto. Chamaram a ambulância local, levaram a Magdalena para o hospital e no outro dia alegaram que ela, devido àquela queda, ela morreu, né? Então,
Ninguém até hoje, não se sabe, fizeram as autópsias, o Egito, o IML do Egito, né? A perícia forense do Egito fez autópsia e nessa autópsia não foram detectados abuso sexual. Ela alegou que ela não foi vítima de abuso sexual e nem encontraram substâncias tóxicas. O que encontraram no corpo de Magdalena foram as substâncias do remédio, né? No caso, do calmante, né? Que deram no hospital. Então, ela foi encontrada, ela morreu, ela foi... E o que acontece? Quando a pessoa que foi pegar ela no Egito chegou, descobriu que ela estava morta, a família, né, teve que fazer todos os trâmites para poder levar o corpo dela para a Polônia. Chegando na Polônia também, a perícia forense da Polônia também fizeram a necrópsia, né, toda uma perícia também, e eles alegaram a mesma coisa, né? Que ela não tinha sido vítima de abuso também, porque a família estava achando estranho, né? Porque poderia a necrópsia do Egito ter dado errada, mas não. Tanto a necrópsia do Egito como da Polônia alegaram que ela não tinha feito uso de substâncias tóxicas, né? No caso de substâncias entorpecentes, e ela também não tinha sido abusada. E até hoje, estamos no ano de 2021, não se sabe o que aconteceu com a Magdalena. Simplesmente que elas alegam suicídio, né? No caso, ninguém sabe. A família também encerrou o caso. Esse caso, teve bastante visibilidade nas mídias, né, na época. Até porque era, tipo, que Magdalena tinha ido para o Egito e as pessoas falam bastante que mulheres não devem ir para esses países, né, de países árabes ou esses países mais fechados sozinhas. E até hoje não se sabe se ela teve um surto psicótico ou não se sabe, ninguém sabe, só sabem aquilo que foi repassado nas mídias, né? Que ela, ao chegar no Egito, ela surtou legal, só que como ela surtou e ela faleceu, mesmo com toda a perícia, não foi detectado que ela usava nenhum tipo de entorpecente e nem que ela teve sido abusada, né? Porque as pessoas e as mídias estavam colocando a culpa no tal do Mahmoud, né? Então, não se sabe. Isso até hoje, no ano de 2021, é uma incógnita. E por que eu achei importante trazer esse vídeo da Magdalena? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Eu sei que eu não tenho muita experiência de contar histórias, mas eu tentei dar o meu máximo. Eu acho que é uma história que deve ser contada assim, porque a gente deve frisar também que mulheres em países, principalmente países árabes ou países fechados, é complicado mulher viajar sozinha para esses países, né? Então, eu creio que o caso da Magdalena possa servir como exemplo para alguma menina, alguma mulher, alguém que esteja tentando ou querendo fazer esse tipo de viagem, né? Se for fazer esse tipo de viagem, que faça por uma empresa séria, não faça como a Magdalena, né? Que contratou só um guia e tal, não. Esse tipo de viagem, ela tem que ser feita por uma empresa, e empresas sérias. No Brasil, nós temos, inclusive no Facebook, nas redes sociais, a gente vê empresas sérias que fazem esse tipo de tour, de passeios, né? Então, evitem fazer viagens sozinhas, né? O caso da Magdalena tá aí, até hoje não se sabe se foi Dizem também, na época, estavam especulando que poderia ter sido tráfico, né? Tráfico humano, mas ninguém sabe, até porque ela morreu. E não se sabe se o Mahmoud estava envolvido, se não estava. O que sabemos é que ela surtou, né? Ela chegou no Egito e logo ela surtou. Agora, o estranho é que a garota nunca teve esses surtos antes, né? A Magdalena nunca teve surtos e só surtou quando chegou no Egito. E esses surtos, eles eram bem decorrentes. E esses surtos também, quem viu ela pela câmera, via nitidamente que era surtos de quem tava como se ela tivesse sido drogada, né? Não era um surto de alguém que estava passando mal, e sim parecia um surto de alguém que tinha sido drogado. Eu li bastante relatos, bastante matéria sobre o caso, né? E o namorado falava que quando ele viu ela pela câmera, ela falava que ela estava sendo perseguida
E ela dizia que não podia falar, né? E ela dizia também sempre a letra M, M de Marmude, né? Ninguém sabe, né, até hoje. Então, mais uma vez falando, né, frisando que tenham muito cuidado ao viajar para esses países. Se vocês forem viajar para algum desses países fechados, vão através de empresas sérias. Procurem, pesquise empresas sérias, né, agências de viagem sérias. Existem sim agências sérias, né? Quando eu viajei, a primeira vez eu vim para Portugal, eu vim sozinha também. Quando eu vim para Portugal, eu vim com tudo direitinho, eu vim pela TAP, eu fiz um seguro viagem, eu organizei tudo. O meu namorado na época, que hoje é meu marido, então o namorado na época já tinha ido pro Brasil. Eu pesquisei sobre onde ele morava, a casa dele, tudo. Eu pesquisei tudo. Eu não vim aleatoriamente, né? Quando eu vim por uma empresa séria. Eu fiz um seguro viagem sério, de uma empresa séria. Eu pesquisei tudo que vocês possam imaginar. Eu não saí do Brasil, assim, na doida, nas cegas. Não, eu vim com tudo organizado. Então, quem tiver, né, com interesse, se interessando em fazer esse tipo de viagem, tomem cuidado, procure pesquisar, né? Vejam outros casos, não é só o caso da Magdalena, esse não é o primeiro, nem foi o último. A gente tem bastante casos aí na internet, comecem a pesquisar, né? E também pesquisem se o país é tranquilo para a mulher. Eu vejo mulher querendo se largar lá do Brasil para se aventurar na Índia. Quantos e quantos milhares e milhões de relatos que a gente tem de mulheres que sofreram assédios, estupros e outras coisas mais na Índia. Então pesquisem, não se aventurem nesse tipo de coisa, de viagem, por nada, né? Às vezes uma brincadeira, um negócio desse pode custar caro. Então pesquisem, procurem empresas sérias, agências sérias. Procurem também entender o país para que tu vai viajar, para que tu vai passear, né? Existem países de maioria, países árabes, né? Que são bem fechados e no qual a mulher pode sim ser vítima de assédio na rua, né? Que tem, vamos dizer, que a galera diz que não tem, mas tem. A gente sabe que tem, né? E é isso, boa semana, quer dizer, bom final de semana. O meu pimpolho já está aqui reclamando, querendo a mamãe. E até um próximo vídeo. Curtem, compartilhem o vídeo. Eu espero, né, que vocês tenham conseguido entender um pouco, até porque, como eu já falei, né, eu tentei pesquisar sobre esse caso, sobre a história, né, e eu acho que é importante essa história não morrer aqui, né, para que sirva também de lição, né, da história dessa garota, para que outras meninas possam ter, assim, uma noção de, antes de viajar sozinha para qualquer lugar que seja, que elas pesquisem, procurem, né? Que não é só pegar, fazer as malas, comprar passagem e ir embora, né? E então, curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Eu vejo que tem muita gente que está visualizando e que não está inscrita no canal. Então, até mais.